Você sabe quanto você ganha de lucro no seu bolo no pote? Ou você vê o preço da concorrência e bota no seu bolo no pote e acha que está ganhando dinheiro? Nesse vídeo você vai aprender o custo do seu bolo no pote de uma vez por todas. Então vamos aprender como a gente vai calcular o custo do nosso bolo no pote. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é anotar todos os ingredientes. Então vamos botar um exemplo. Nosso bolo no pote temos a massa e temos o recheio, certo? Na massa, o que leva na sua massa do bolo no pote e o que leva no seu recheio. Então aqui eu vou ditar qual a minha receita de massa, ingrediente por ingrediente que eu uso na minha massa de bolo no pote. Tem vídeo aqui no canal se você quiser aprender a massa de bolo no pote econômica, tá? Então é essa que eu vou colocar aqui. Então na minha massa de bolo no pote econômica, eu utilizo 2 ovos, 3 xícaras de açúcar, meia xícara de óleo, uma xícara de água, uma xícara de chocolate em pó, 3 xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento. Aqui eu tenho a minha receita da minha massa econômica para esse bolo no pote. E o de recheio é bem simples, é um leite condensado, um creme de leite. E de exemplo, nesse cálculo todo, eu vou usar o recheio de coco. Então aqui eu uso 20 gramas de coco ralado. Então essa aqui é a minha receita. Então o que eu uso para fazer o bolo no pote está aqui. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que saber o preço de cada coisa usada. Então, vou apagar aqui e vamos aprender a saber o preço de cada ingrediente. Te indica você já pegar aí um caderno, uma caneta e já ir anotando junto comigo, referente à sua receita, tá, gente? Não precisa ser igual a minha, mas você já vai fazendo, né, o cálculo certinho junto comigo. Você vai pausando o vídeo e vai fazendo com calma, referente ao seu cálculo, tá? Então, aqui vou fazer as proporções. Nesse caso, é uma parte um pouquinho chata você saber o custo, mas ela é muito importante. Então, você vai fazendo com calma e cada ingrediente que você usa no seu bolo no pote, você vai ter que saber o custo de cada ingrediente que você usa, ok? Então, vamos lá. Na minha massa do bolo no pote, na minha massa de chocolate, eu uso 2 ovos, ok? Eu preciso saber quanto custa esses 2 ovos. Como que eu vou descobrir quanto custa esses 2 ovos? No mercado, eu comprei 20 ovos por R$ 16. E eu uso na minha receita 2 ovos. E eu quero saber quanto que custa esses 2 ovos. Então, aqui é a quantidade de ovo que vem na cartela, o valor que é do ovo total que eu comprei. Só que dessa cartela, eu só usei 2 ovos. E eu quero saber quanto custa esses 2 ovos. Então, aqui a nossa matemática vai ser assim. Você vai pegar o custo total, que é R$ 16, e você vai multiplicar com a quantidade usada. Então, será 16 vezes 2, e o total deu 32, certo? Então, agora você vai pegar esse 32, vou colocar aqui, e você vai dividir pela quantidade total que tem na sua cartela. E aqui vai 20. Então, 32 dividido por 20 vai dar 1,60. Esse valor de 1,60 é referente a esses 2 ovos aqui. Ele fica aqui, ó, 1,60. Então, quer dizer que eu comprei uma cartela de 20 ovos a R$ 16. Só que dessa cartela eu só usei 2 ovos. Então, esses 2 ovos eu só usei 1,60 dessa cartela toda. Então, já sabemos quanto custa os ovos usados nessa minha massa de chocolate. Então, vamos para o próximo ingrediente, que é o açúcar. O açúcar, eu utilizo 3 xícaras de açúcar. Cada xícara minha, ela é 180 gramas. Então, eu utilizo, na verdade, vamos aqui colocar tudo em gramas, que fica mais fácil. Eu utilizo 540 gramas de açúcar. Eu preciso saber quantos quilos ou gramas vem num pacote de açúcar e quanto eu gastei nesse pacote. Aqui na minha cidade, eu compro um pacote de 5 quilos. Tudo que tiver em quilo, eu vou colocar em 1.000, tá? Então, é 5 quilos? Então, é 5.000, ok? E quanto que eu gastei nesses 5 quilos de açúcar? Eu gasto R$ 16 no quilo do açúcar aqui na minha cidade. Praticamente o mesmo preço do ovo. Mas isso aqui eu tô fazendo com valores reais aqui, tá, gente? Da minha receita mesmo. Então,
Aqui, 5 quilos é igual a 16 reais que eu pago no pacote de 5 quilos, certo? Só que desses 5 quilos de açúcar, eu só gastei 540 gramas de açúcar. E eu quero saber quantos em reais eu gastei desse açúcar. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o valor total e multiplicar pelo valor que a gente gastou. Então, vamos lá. 16 vezes 540. Eu vou fazer aqui na calculadora para você ver como não tem muita dificuldade. É 16 vezes 540, certo? Então, deu 8.640. 8.640. Correto? Então, agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou dividir pelo total da embalagem. Então, será 8.640 dividido por 5.000. No caso, 5 quilos. Deu R$1,72. Só que como tem um 8 aqui, quando é acima de 5, nesse terceira, depois da vírgula, aqui tem uma vírgulazinha, você tá vendo? Depois da vírgulazinha, 3 números. Se o último aqui for maior que 5, eu já conto um número a mais nesse segundo aqui. Então, é 1,73. Eu conto assim, tá? Então, 8.640 dividido por 5.000 é igual a 1,73. Então, esse aqui é o valor que eu gastei desses 16 reais. Aqui, eu gastei somente 1,73. Então, 540 gramas de açúcar que eu gastei na minha receita de bolo, eu só gastei 1,73. Certo? Por enquanto, está tranquilo? Espero eu que esteja bem tranquilo. E assim você vai fazendo em todos os ingredientes, com óleo, com a farinha, com o chocolate em pó, o fermento. Eu vou continuar fazendo aqui, tá? Vou fazer mais um aqui com você, tá bom? O restante eu vou deixar você ir fazendo. Acho que deu para entender bem como que é. O restante, farinha, o chocolate em pó, fermento, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha, vai ser igual o açúcar. Então eu vou fazer aqui só a farinha para você entender. Então o chocolate em pó e o fermento é a mesma coisa que da farinha. Então vamos lá. A minha farinha, eu uso 3 xícaras de farinha. Essas minhas 3 xícaras vai ser igual o açúcar. O açúcar, né, que a gente já fez. Então, as minhas 3 xícaras, ela equivale a 540 gramas de farinha de trigo, certo? Então, vamos lá. Um pacote de farinha de trigo é de 1 quilo, então eu vou colocar 1.000, correto? É equivalente a 1 quilo de farinha de trigo. Quanto que eu paguei nesse 1 quilo de farinha de trigo? Aqui na minha cidade eu pago R$6, isso sem promoção. Então, eu tô fazendo com preço normal que se paga e às vezes tem alguma promoção. Então, na promoção eu decido se vou calcular ou não. Então, tem dias que talvez eu esteja com um produto de promoção de mercado e eu quero dar um descontinho aos meus clientes. Então, eu posso fazer esse cálculo, mas normalmente eu deixo o preço que é do dia a dia normalmente que eu compro, né? Então, vamos lá. Desse 1 quilo, eu gastei 540. Praticamente um pouco a mais da metade de 1 quilo, né, para fazer esse bolo. E eu quero saber quanto que eu gastei. Será que só de olhando assim, que sai quase metade, será que dá pra chutar? Dá pra chutar, mas é bom a gente ter exatamente o valor que a gente quer, né? Então vamos lá. R$6, né? Vezes a quantidade que a gente usou. Vamos lá pra calculadora comigo. Então, aqui da calculadora, R$6 vezes 540, que foi a quantidade que a gente usou, igual a 3.240. 3.240. Esse 3.240 a gente vai dividir pelo quilo. 3.240 dividido por 1.000. Aqui a gente também poderia ter feito de vez, mas eu quis fazer devagarzinho. 3.240 dividido por 1.000 é igual a R$3,24. Então, o total aqui, R$3,24. Logo, então, o valor aqui que a gente gastou, R$3,24. Então, 1 quilo de farinha de trigo é R$6. Eu gastei na minha receita 540. Então, eu gastei R$3,24. Então, aqui, deixa eu colocar aqui. Então, no meu caderno, eu vou anotar que nessa receita de bolo no pote, dessa massa de bolo no pote, eu gastei R$3,24 de farinha para fazer essa massa de chocolate para fazer o bolo no pote. Dá para entender até aqui? Então, na massa, é isso. Eu vou fazer simplesmente agora o recheio,
que é mais fácil ainda. Então, vamos para o recheio. Um recheio meu, eu uso um leite condensado, um creme de leite e algo para dar sabor, certo? Então, aqui, o que a gente vai fazer? Um leite condensado, ele tem 395 gramas, correto? Já o creme de leite, ele tem 200 gramas, né? A caixinha. Quando eu faço uma base, que isso aqui pra mim é uma base, vamos falar assim, quando eu faço uma base de recheio para bolo no pote, eu uso, esse aqui eu vou fazer o de coco, né? Então eu uso 20 gramas de coco ralado. Em uma base minha que tem um leite condensado e um creme de leite, eu uso 20 gramas de coco ralado. Então aqui é só para contextualizar a nossa ideia aqui. Então de recheio, eu não vou contabilizar o leite condensado e nem o creme de leite. Não preciso dessa conta aqui, certo? Eu só vou querer saber quanto custa o meu coco ralado e quantas de gramas tem a minha massa depois de pronta, porque o valor eu já vou saber. Então eu vou fazer o coco ralado e eu vou te mostrar o da base, como que você vai calcular. Então vamos lá, o coco ralado eu uso 20 gramas, então vamos fazer o nosso cálculozinho, né, que a gente já tá fera aí no nosso cálculo. Então vamos lá, um pacotinho de coco ralado, quando eu quero começar, normalmente eu não compro muito coco ralado não, eu compro pouquinho. Então, se você vai no mercado, tem aqueles pacotinhos de 100 gramas. Então vamos lá, 100 gramas, que é um pacote inteiro, eu compro a R$4. Nesse pacotinho de 100 gramas, eu usei 20 gramas, como eu informei aqui. Então eu quero saber quanto que eu gastei desse pacotinho inteiro. Então vamos lá, vamos pegar o R$4 e vamos multiplicar pela quantidade que a gente já usou. 4 vezes 20 é igual a 80, certo? E agora a gente vai pegar o 80 e vai dividir pela quantidade total do nosso pacotinho, que é 100 gramas. E o total é de 80 centavos. Então, se um pacotinho inteiro ele custa R$4, se eu usar 20 gramas desse pacote, eu vou estar usando 80 centavos de coco ralado. Então, já deixa anotado lá no seu caderninho também, lembrando que só vai mudar esse valor se o pacotinho inteiro mudar o valor de R$4, ok? E, gente, reforçando, para caso você não tenha entendido, esse R$4 é o que eu comprei. O valor que vai estar aqui é o valor que você compra no mercado. Bom, em relação ao leite condensado e o creme de leite, é um pouquinho diferente, porque o que acontece? A gente vai usar a caixinha inteira, então a gente já sabe o valor total desse recheio. Eu quero saber, na verdade, agora, é quantas gramas vai fazer essa base com leite condensado e creme de leite. Então, vamos lá. Meu leite condensado, aqui na minha cidade eu compro por R$5,80. Às vezes tem promoção, mas é bem difícil. E o creme de leite eu compro por R$3,50. Então, uma base de recheio, eu gasto R$9,30 em leite condensado e creme de leite, correto? Então, agora eu quero saber quantas gramas que faz essa base de recheio. Então, o que acontece? Quando você estiver lá fazendo o seu recheio na panela, lá ele borbulhando na sua mão, assim que você acabou, o recheio tá no ponto, você acabou de fazer o seu recheio, o que você vai fazer? Você vai transferir esse recheio para algum recipiente. Ou você vai colocar ele diretamente no saco de confeitar, como eu já ensinei aqui no vídeo, ou você vai colocar ele em um pote, né, para você armazenar ele para ele descansar e esfriar, correto? O que eu vou pedir para você fazer nesse momento? Você vai pegar essa receita que você acabou de fazer na sua panela e você vai simplesmente colocar em cima da balança. Igual como eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, igual como eu tô mostrando, né? Você vai pegar essa receita que eu tô mostrando no vídeo não é uma receita inteira, não é uma base inteira, então a quantidade que vai dar aí não é a mesma que vai dar aqui, tá? É só pra você saber o que eu tô falando. Então eu quero que você pegue essa receita, se você for colocar ela num pote ou num prato, você vai pesar esse prato primeiro e vai colocar no tare, tem aí na sua balança, ou se você colocar no saco de confeitar não precisa, pode pesar direto, porque o saco de confeitar ele nem vai pegar o peso. Tá? Então eu quero saber o peso que deu essa sua receita. Se você souber o peso de uma receita, você sabe o peso de várias receitas. E se for o caso de você falar assim, eu fiz 3 receitas nesse, então você vai fazer o peso das 3 receitas, mas vai dividir por 3. É só isso, tá bom? Então eu quero a receita, um leite condensado e um creme de leite, eu quero saber o peso que vai dar. E não esqueça de anotar o sabor que você está pesando, tá, gente? Porque é importante também. Por mais que a gente já fez o cálculo do coco separado, saber que o recheio é de coco é importante. Então, eu já tenho esse peso aqui, né? Porque eu já faço há muito tempo. Então, quando eu faço um creme de leite e um leite condensado mais um sabor de coco de Prestígio, então quando eu pesei, o meu recheio, ele deu em 380 gramas. E você vai anotar isso no seu caderninho também, que pro próximo passo vai ser muito importante, tá bom? Então, a gente já passou vamos dizer que o pior a gente já passou. Então, agora a gente vai para o próximo passo. Agora que você já sabe quanto custa cada ingrediente, nós vamos para o próximo passo, que é a montagem do seu
bolo no pote. Seu recheio e sua massa já tá pronta, então agora você vai montar esse bolo no pote para você saber quanto pesa cada camada que você vai colocando nesse pote, cada camada de recheio e cada camada de bolo. Então, você vai botar a primeira camada de recheio, vai pesar, depois você vai apertar o botãozinho Tare, anota aquele pezinho que você colocou de primeiro recheio, depois você coloca a quantidade de massa que você acha indicado, anota a quantidade e depois você aperta o Tare novamente, que vai zerar a sua balança. Aí você continua a montagem, você coloca seu recheio, massa, recheio. Em cada parte da montagem, em cada passo da montagem, você vai anotando essa quantidade que você vai colocando dentro do seu potinho, tá bom? Isso vai ser muito importante para essa nossa próxima parte de cálculos para a gente achar o custo final de cada potinho no bolo no pote. Então, agora, o nosso próximo passo, já que a gente já sabe quanto custa nossos ingredientes que a gente usou na massa e no recheio, e também já sabemos quantas gramas de massa e de recheio a gente usa em um bolo no pote, certo? Então, agora vamos saber qual é o custo de um bolo no pote, né? De um pote. Então, vamos lá. O que você vai precisar fazer é... Então, de recheio, em um pote, a gente usa 19 gramas, que é a primeira parte que a gente coloca um pouquinho de recheio. Na segunda parte do recheio, a gente coloca 80 gramas. E para completar, a gente preencheu com 64. Então, de total, em um pote, a gente usa 163 gramas de recheio, ok? E de massa, a gente utilizou, na primeira camada, usamos 30 gramas. E na segunda, utilizamos 40 gramas. Então, no total, utilizamos 70 gramas de massa, certo? Então, tendo essa informação aqui de quanto a gente usou em um pote, a gente vai conseguir chegar ao custo desse bolo. Então, antes a gente tinha feito o valor que gastamos de ingrediente, certo? De recheio, a gente gastou, com leite condensado, creme de leite e o coco ralado, R$10,10. Já de massa, né, que a gente fez o nosso primeiro cálculo, né, fazendo do açúcar, do ovo, ao todo, a massa toda, com todos os ingredientes, nós utilizamos R$11,42, certo? Então, com essa informação, nós vamos fazer a bendita da regra de 3 novamente. Então, vamos preparar aqui o cálculo para fazer essa regra de 3. Em relação ao recheio, o que a gente vai fazer? O nosso recheio ao todo, como a gente já tinha visto, nosso recheio, ele deu 380 gramas. É a quantidade total que eu fiz de recheio. Essa 380 gramas, eu gastei R$10,10 para fazer esse recheio, correto? Então, eu preciso saber, desse 380, quantas gramas de recheio eu usei em um bolo no pote. Então, de 380 em um pote, eu gastei 163 gramas de recheio, certo? Então, a gente vai pegar o valor total do nosso recheio que a gente fez e vamos multiplicar pela quantidade que a gente usou num pote. Então, vamos lá. R$10,10 vezes 163. Então, R$10,10 vezes 163, igual a 1.646,30. Então, agora vamos pegar esse valor que multiplicamos e vamos dividir pelo peso total, pelas gramas totais do nosso recheio. Então, é dividido por 380, certo? E aqui temos o valor que a gente gastou em um bolo no pote. E só de pensar que há um tempinho atrás, há uns anos atrás, aí, uns 4 anos atrás, um bolo de pote era R$5, minha gente. Dá para acreditar? Complicado, né? Mas é, gente, esse aqui é o custo do recheio. E sim, tem jeito de fazer ele ficar mais barato, então depende muito da sua cidade, de onde você mora, qual o valor que você compra os seus ingredientes e também quantidade que você usa no seu potinho. Eu uso um pote de 250, mas talvez você pode usar um pote de 200, ou então fazer um recheio mais mole. Então, tudo vai depender desse cálculo bonito aqui que você está fazendo e de quanto você gasta nos seus ingredientes, tá bom? Então, vamos lá. 10,10 ficou o valor total do nosso recheio. 163 é a quantidade de recheio que eu usei no meu bolo no pote. E o 380 foi as gramas que ficou do meu recheio. Então, esse valor todo, 1.646,30, nós vamos dividir pelo peso total do nosso recheio, né? Que é 380, que eu já fiz aqui com vocês, que deu R$4,33, tá?
E a massa é a mesma situação. E para o cálculo da massa, eu esqueci de falar isso antes, mas você vai ter que pesar, né? Quando você faz uma receita, você vai ter que tirar aquela massa, né? Se você faz farelo ou não, e você vai ter que pesar ela ao todo, tá bom? Então vamos lá. A minha massa fica em 840. É o quilo total da minha massa quando eu termino de fazer ela. Essa minha massa ao todo, ela me custa R$ 11,42, certo? E em cada potinho eu utilizo 70 gramas de massa. Então eu quero saber quantos em reais eu gasto em 70 gramas de massa. 11,42 vezes 70 gramas que eu uso. Então vamos lá para nossa calculadora. Vezes 70, que é o peso, né? E deu R$ 799,40. Então, vou colocar aqui R$ 799,40. E vou pegar esses 799,40 e vou dividir pelo peso total da minha massa. Dividido por 840. 799,40 dividido por 840. E a nossa massa em cada potinho, ela nos custa 95 centavos somente. Vou colocar aqui, ó, 95 centavos. Então, gente, lembrando, deixando sempre isso tudo anotado pra não se perder, porque a gente não quer ficar fazendo essa conta toda hora não, né, minha gente? Imagina toda vez que a gente voltar do mercado, a gente fazer essa mesma conta. Meu Deus do céu. Só vamos fazer essa conta se a gente precisar, porque o preço aumentou, alguma coisa do tipo, né, minha gente? Ou eu faço quando tem uma queda muito grande, quando tem uma promoção muito boa, né? Vamos dizer aí que eu consigo uma promoção de praticamente todos os ingredientes. Aí realmente, né, eu compro uma quantidade grande, que vai dar pra fazer vários bolos de pote bastante. Então realmente eu faço todo o cálculo novamente. Mas se for uma coisa ou outra, normalmente eu não faço não. Fica com o preço do maior, porque promoção é uma coisa que é só lucro, tá, minha gente? Nem sempre a promoção vai continuar. E finalmente, depois desse cálculo todo, a gente já sabe qual é o custo de um bolo no pote. E simplesmente a gente só vai somar, minha gente, os últimos cálculos que a gente fez agora. É o cálculo que a gente acabou de fazer, né? Relacionado ao recheio, que é a base, mais o coco, e a massa, que a gente acabou de achar em cada potinho, né? Que é 95 centavos. Então, aqui a gente tem de recheio e de massa, a gente tem 5,28. Você acha que para por aí? Nosso bolo no pote só tem recheio e massa? Eu acho que não, né? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que achar todo o custo. O que mais a gente usa no nosso bolo no pote? Esse bolo no pote de coco, o detalhe na parte de cima, eu salpico um pouquinho de coco. Eu não vou calcular ele aqui porque nem tem peso, na verdade. É bem pouquinho, então eu já vou deixar no cálculo da massa, né? Do recheio, naquelas 20 gramas que eu utilizo ali. Não tem necessidade. Eu não vejo. Se você quiser calcular, você pode calcular, mas é tão pouquinho que nem faz peso, tá? Claro, eu sei que gasta, então por isso que eu uso aquele cálculo lá. E no final, quando a gente for fazer lucro lá na frente, que isso é um papo para outro vídeo, você vai entender que nem vai fazer tanta diferença, você não vai ficar sofrendo não, tá? Não se preocupe. Nesse bolo no pote, a gente usa o recheio, a gente usa a massa, a gente usa o pote, certo? E tem gente que usa e tem gente que não quando tá iniciando, mas eu indico a usar a logo sempre no seu bolo no pote. Então eu sempre calculo a logo junto, tá? Antes eu calculava a logo junto com custos adicionais. Só que a logo ela tem custo fixo. Então eu não acho certo eu calcular com os adicionais, com os variáveis. Eu boto nesse aqui que é o custo fixo, que é o custo do meu bolo no pote. Todo pote meu vai ter recheio, massa, o pote e a logo. O meu pote eu compro uma embalagem que vem 20 unidades, é um pote quadrado. E essas 20 unidades, ela me custa R$ 14. E aqui é um cálculo simples, não precisa de nada de regra de 3 não, minha gente. É pegar o R$ 14 e dividir pelas 20 unidades. Então, cada potinho me dá 70 centavos. Então, cada potinho que eu uso no meu bolo no pote, ele é 70 centavos, ok? E a minha logo, o que acontece com a minha logo? A minha logo eu compro ela na Shopee. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês. Eu compro 500 logo, né? 500 unidades, por R$ 40. As logozinhas, você já viu aqui, de 3 centímetros. Né? São bem pequenininhas, são bem discretas, mas vale muito a pena. E eu gosto muito, sempre compro e rende bastante, tá, gente? Então, vamos lá. Nessa logo aqui, cada uma eu gasto 8 centavos, que é só você pegar o 40 dividido por 500, vai dar 8 centavos. Cada um pote meu é 70 centavos. E cada logo, ela é 8 centavos. Então, o total do meu custo para fazer um bolo no pote de coco é de R$ 6,06. R$ 6,06. Aí eu te pergunto, realmente você acha que dá para você vender esse bolo no pote por R$ 6,06? E isso porque eu tô chutando os valores aqui na minha cidade muito alto, porque realmente quando tem promoção, o meu custo do bolo no pote, ele cai real. Tem vez que eu consigo deixar ele a R$ 4 esse custo aqui, tá?
eu consigo, só que não é sempre, entendeu? Não é sempre. Se tá com preço bom, eu já compro uma quantidade boa. Agora, nem sempre eu consigo. Aqui é cidade pequena, então os preços eles são um pouquinho mais caros. Em cidade grande, como Rio de Janeiro, São Paulo, eu como vim do Rio, né, eu sei bem. No Rio de Janeiro, o preço do leite condensado, creme de leite, está bem mais em conta. Então, realmente fica bem mais barato. Mas olha o custo aqui na minha cidade. Então, não adianta a gente achar que vai botar a coleguinha ali do lado, ela vai fazer por R$ 8 e você vai fazer também não. Olha só que delícia, hein? Mas imagina, eu lembro, há uns 4 anos atrás, quando eu comecei, meu bolo no pote era R$ 6, minha gente. Quem dera eu conseguisse vender meu bolo no pote por R$ 6 hoje em dia. Consigo não, tá? Então, bora precificar sem preguiça, minha gente. Bora precificar os seus bolos no pote. Bom, e esse foi o vídeo aqui de hoje te ensinando como você descobrir o custo do seu bolo no pote. No vídeo, na aula 2, nós vamos aprender a parte mais importante. Não é mais importante, mas uma das partes mais importantes, que é o nosso lucro, né, minha gente? Porque não adianta a gente querer trabalhar, fazer todo esse cálculo aqui e a gente não ter um lucro, né? É isso que a gente gosta, é para isso que a gente trabalha, certo? Então, aula número 2, sobre precificação, a gente vai aprender sobre o nosso lucro. Então, eu quero você aqui nesse vídeo, na aula 2, tá bom? Quero que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque esse sininho que você ativa, o YouTube vai te avisar quando eu subir aqui no canal a aula 2 para você aprender a lucrar com seu bolo no pote, tá bom? E você vai guardar toda essa informação aqui dessa aula de hoje sobre o custo do seu bolo no pote. E espero que essa aula do custo tenha te ajudado e que você consiga fazer o melhor cálculo aí para seu bolo no pote, seja qual sabor ele for, e você veja logo se você está perdendo dinheiro ou não com o seu bolo no pote, tá bom? Já salva aí esse vídeo também, ou compartilha com aquela pessoa que você conhece aí, sua amiga. Lembrando que esses cálculos você pode fazer com qualquer produto na doceria, gente. Não tem necessidade de ser somente bolo no pote. Esse cálculo pega em qualquer produto na doceria, você consegue fazer, é a mesma ideia. Ingrediente, calcular recheio. Então, tudo é a mesma ideia, tá bom? Então, meus amores, beijinho, até a próxima aula, tá? Eu espero vocês. Tchau, tchau.